bloco do Só Esporte, se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego, a Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então envie o seu currículo para currículos@casadoepi.com.br, gente. É isto aí. E Tardelli vestiu a camisa do Shandong Luneng em apresentação no Rio de Janeiro e falou das chances da seleção brasileira. Roda aí pra gente. Dificilmente ia ter uma outra oportunidade como essa, né? Então foi por isso que eu pensei, assinamos um contrato de 4 anos. Queria essa condições daqui a 5, 6 anos, ter uma condições financeira boa, né? Esquecer um pouquinho o que eu já ganhei, o que eu podia conquistar, né, no Atlético. Eu acredito que eu não vou ficar esquecido, né? Acho que eu deixei uma impressão muito boa na seleção brasileira e talvez por isso eu estou muito confiante e possa ser o primeiro jogador brasileiro a ser convocado na China. Acho que o mais importante é se adaptar o mais rápido possível, né? Acho que eu estou indo muito preparado, muito focado dessa vez. Eu já saí algumas vezes do Brasil, talvez não esteja ou não estava tão preparado como eu estou agora, né? Então acho que talvez vai ser difícil para minha esposa, para meus filhos o começo, mas eu tô bem maduro e sei o que eu quero para mim durante esses 4 anos. O Guilherme Fagundes manda aqui por e-mail perguntando: perde ou não visibilidade, Diego Tardelli? Perde visibilidade. Só que ele tem um crédito na seleção brasileira por ter feito grandes partidas aí com o Dunga, ter feito gols, inclusive contra a Argentina, isso é importante, fica marcado. E ele vai ter outras chances. Agora, o que nós vamos ter que ver e o Dunga vai observar é se nessa chance que ele tiver, se ele vai continuar produzindo a mesma coisa. E a partir do momento que ele não produzir, aí já fica mais diferente a visão do Dunga em relação a ele. E é a mesma coisa para Ricardo Goulart, para Everton Ribeiro? A visibilidade aí? Para Ricardo Goulart e Everton Ribeiro já é um pouco mais complicado, porque eles não são jogadores, vamos dizer assim, do grupo de confiança do Dunga, que o Dunga hoje falaria assim: esses são meus jogadores e estão no meu grupo de 20 jogadores. Eles estão buscando um espaço. O Tardelli é o titular da seleção do Dunga até o momento. Então há esse diferencial, vai ser mais difícil para Everton Ribeiro e para Ricardo Goulart. E eles estiveram também na seleção, não só pelo que fizeram no Cruzeiro também, mas pelo clamor, né, que foi feito os 2 melhores jogadores, aquela coisa toda, e ainda estão aí nessa fase de testes com o Dunga, que já testou o Tardelli, que é diferente. E no caso do Everton Ribeiro indo para Dubai, assim como o Goulart lá na China, essa visibilidade realmente fica diferente. A Carla Henrique diz aqui: vocês acham que o Cruzeiro agora precisa de um meia, um zagueiro e um volante para reforço do que saíram? Zagueiro é uma posição que o Cruzeiro tem que se preocupar, porque o Dedé vai passar por uma cirurgia, o Alex machucou. Até o Vitorino está na toca treinando, né? O torcedor até fica meio preocupado, né? Mas o contrato Vitorino dele, tá lá. O contrato dele vai até março, né? Então, disso aí o Cruzeiro, por enquanto, vai se ver livre. Tem o Rafael Donato, que está treinando também lá na toca separadamente, com o Dagoberto, o Diego Renan, são atletas que não vão ser utilizados pelo Marcelo Oliveira. O Dedé está se recuperando, fez a cirurgia ainda nessa semana, na terça-feira, e agora também o Cruzeiro está em busca desses zagueiros. Segundo o presidente do clube, tem que ser do quilate dos jogadores que estão no Cruzeiro, de qualidade dos que estão aqui, mas tem que ser um atleta jovem. Então vai ter que pôr a mão no bolso, né? Vai ter que pôr a mão no bolso, porque um atleta de qualidade, que ele está querendo, com experiência para jogar uma Libertadores e jovem, aí vai ter que gastar um bom dinheiro. Aqui o Leandro Lopes diz: com a venda do Lucas Silva, acho que o Seymour seria o melhor substituto. Se for de trazer um volante, traz o Arouca. Queria também outro jogador. O que vocês acham aí? O Seymour é uma grande incógnita pra gente, porque ele tem um ano que ele não joga bola, né? E isso é um impacto, ainda mais agora ele vindo para um outro país, é uma outra cultura, o próprio estilo de treinamento é diferente. Então isso aí vai ter, com o tempo, ele vai ter que demonstrar se pode. Arouca é um grande nome, discutível, para qualquer time do Brasil. Para qualquer time. Porém, o Palmeiras está nessa briga, né? Aqui, ele falando aqui, queria também o Celtiel. Centurion. Só que ele não é volante, né? Ele já é um meia mais avançado, que seria. Mas dá para trazer isso tudo, gente? Fazer esse mexidão aí? O novo regulamento aí do Brasileiro e da Libertadores são apenas 5, pode ser 5 jogadores. Eram 3, né? São 5. E
Tá meio complicado, né? Essa mexida aí, como é que o Marcelo Oliveira vai ter que mudar? O Seymour treinou hoje muito bem na Toca da Raposa, exatamente na vaga do Lucas Silva. Com o Seymour jogando, o Seymour fica mais preso e o Henrique sai mais pro jogo. E você gostou dessa formação? É uma formação boa, porque ele colocou ali no meio-campo o Seymour, o Henrique, o Júlio Batista e o Everton Ribeiro, na frente o William e o Damião. Né? Então essa formação ficou boa. O Cruzeiro vai ter que reaprender. O próprio Marcelo Oliveira disse que vai ter que pensar, o Cruzeiro não vai ser mais aquele Cruzeiro que foi de rodar bem a bola, de levar muita bola. O do Arrascaeta, ele tem essa característica de levar bem a bola e distribuir. A gente acompanhou aí que o Bernard veio a Belo Horizonte, jogou contra o Atlético, mas o técnico do Shakhtar, o Luchescu, criticou o meia. Ele falou que o atacante Bernard precisa demonstrar em campo que é homem, que só chora, que só veio para tomar dinheiro. Ele ainda afirmou que invadiu o campo para protestar contra o seu time, que não estava num momento ali no jogo, né, gente? Ele tem que explicar isso aí, porque não é normal o que aconteceu, não. É uma imagem, né, curiosa, né? É bem amador, né? A cena. Mas ele já havia criticado o Bernard depois da Copa do Mundo, o Bernard estendeu um pouco as férias, o Bernard do outro lado respondeu... Deu aquela confusão de resposta de Twitter, né? Exatamente. E cria, claro, né, esse clima ruim entre o Bernard e o técnico, até porque o Bernard foi uma grande contratação do Shakhtar, o salário que ele recebe é bem salgado e o técnico não está satisfeito, né, com a atuação dele dentro de campo. Eu acho que tem que ser uma situação que tem até mesmo que ser preservada e o técnico claramente mostra aí nas imagens que ele não tem muito controle não, né? Agora me desculpe o Bernard, né? Mas por tudo que ele fez aqui no futebol mineiro, tenho o maior respeito por ele. Agora, o que ele está fazendo lá com o Shakhtar é uma molecagem, porque ele não está sendo profissional em momento algum. O negócio dele é rede social, o negócio dele é estender férias até quando ele quer, é ficar no Brasil o tempo todo, é dar uma entrevista depois do jogo, como ele deu, falando que, vocês sabem que eu estou insatisfeito, tudo para ele eu estou insatisfeito. O técnico tem toda a razão de falar isso, porque na hora que ele foi contratado... A entrevista foi pro 0 Hora, ele falar que precisa ser mais homem, mas, ele já deve estar puro aqui, né? É claro, porque você imagina o seguinte, ele investiu e falou assim, eu quero esse menino. Aí foi uma negociação assim, que gastou-se uma grana violenta para ele ir para lá. Aí chega lá, ele age como um menino, sem assumir uma responsabilidade, porque na hora que veio aqui para poder assinar o papel e oferecer para ele carro, casa, um salário milionário, ele falou, eu vou e jogo. Aí chega lá, não quero mais. Poxa, o cara tem que ser profissional, né? E desde o início, né, Solimar? Acho que não teve nenhum momento que a gente falou, o Bernard realmente está satisfeito. Ele demonstrou isso na seleção, fez o período de trabalho aqui na Cidade do Galo, em Vespasiano, mas desde o início, o Bernard é aquela situação, aí eu vou para ganhar dinheiro, mas eu não estou satisfeito. Ele mesmo falou na entrevista depois do campo que pretende ir para alguma outra equipe. E o Luchescu, ele foi foi jogador da seleção romena, que fez alguns amistosos na década de 1960, quase 70, no Brasil. Então ele conhece bem como é que é a situação dos jogadores. Sabe quem está enrolando, quem não está, né? Ele sabe dessa coisa do jogador brasileiro de querer, né, passar o outro para trás. Agora eu estou curioso aqui, nós vamos falar do Guilherme. Porque você tá bravo com ele. Eu tô curiosíssimo para poder... Você quer saber se vai renovar ou não? Não quero saber se vai renovar ou não. Ou você não quer que renove de jeito nenhum? Eu quero entender o seguinte, se o Atlético, parabéns ao Nepomuceno, grande atitude dele de oferecer para o Guilherme um contrato de produtividade, que eu ouvi aqui semana passada da própria Iara falando isso. A gente sugerindo isso, né? Porque o DM pesa pro Guilherme. Pois é, aí o Guilherme não aceitar um contrato desse, sinceramente, ele não está acreditando nele. Então ele sabe que ele não vai conseguir, né? Exato. Então aí eu acho que chegou num determinado limite. Nepomuceno, não dá mais. Né? Não dá mais para o Guilherme ficar no Atlético. Ou ele aceita essa proposta, ou então, poxa, vai atrás de outro menino, dá oportunidade para o Dodô, para outras pessoas, porque esvazia um pouco o departamento médico, né? Dá chance para outros, porque... O Guilherme já pode montar um campinho para ele no DM ali, porque ele está jogando mais lá do que fora. 400 e tantos dias machucados num período que ele ficou no Atlético aí de 3 anos. Aí volta e contunde de novo. O Guilherme é um jogador que foi caro para o Atlético, é caro para o Atlético. Ele dentro de campo, quando está em forma, corresponde, porque ele é diferenciado quando ele está em forma, mas ele convive com esse problema de contusão, tanto é que, como o Breno disse, ele não está acreditando nele mesmo, porque não aceitou esse contrato, né, de produtividade.
o Atlético tem que sentar e negociar, até porque o Guilherme está colocando um preço, né, um salário altíssimo, perto aí de 400 mil, porque ele tem uma certa valorização também. O Atlético tem que sentar para resolver a situação. Mas é o que também o Serginho e o Álvaro Damião ressaltaram. O treinador faz um trabalho, monta um time baseado no Guilherme. Meia hora antes do jogo, não vai jogar. Aí muda o esquema tático inteiro do treinador. Então não é melhor, às vezes, pegar esse dinheiro, Sulimar, que seria investido no Guilherme, e trazer um jogador que não tenha tanta qualidade, mas que vai estar à disposição do treinador? Que possa contar com ele. O Atlético sofreu isso naquela final do Campeonato Brasileiro de 99, era o esquema em cima do Marques. Aí o Marques se contundiu, teve que colocar o Curê. O esquema foi todo para baixo. Pelo amor de Deus, Curê, esse aí desenterrou, Sulimar desenterra cada Aí daqui a pouco ele vai falar de mexerica, né? Márcio Bergamota, Márcio Mandinga dos Santos, é o nome todo do rapaz. Mexerica, Quirino, ele vai lembrar dos velhos tempos. É melhor não, né? E na Copa São Paulo, Botafogo e Corinthians passaram por Palmeiras e São Paulo. Bora ver os gols. Campo cheio. A grande surpresa aí da competição é o Botafogo, né? Que é o grande azarão. Sempre azarão, né? Onde E veio aí? o Raí, né? E ele fez ontem um jogo certinho. Ele fez 2 gols e depois se fechou atrás, ainda teve um jogador expulso e levou um gol no último minuto, já praticamente nos descontos. Jogou com um goleiro reserva e o goleiro defendeu foi muito. Então são coisas assim que a gente vê no futebol que não dá para acreditar muito, né? Quem ia falar isso antes do jogo, o Palmeiras ficou todo com a torcida a favor. E o interessante é que o goleiro do Botafogo tem o seu dia de goicocheia, né? Também é 2 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras. A grande surpresa, né, da Copa, e é um time que vai dar trabalho aí. Time bem armado, sabe o que quer. Esse gol aí foi quanto lá? 45. Depois disso, o Palmeiras ainda teve 2 chances, o goleiro fez 2 milagres. Então, realmente foi merecido. Coisas do futebol. Coisas do futebol. O interessante também é aquela coisa, né? Dar oportunidade também para outras equipes, né, do interior, no caso interior paulista, Botafogo de Ribeirão Preto, tendo essa oportunidade. E essa foi a grande surpresa, né? Porque o São Paulo tem um baita time. Tudo bem, o Corinthians é copeiro, né? Tá indo aí pra... Foi 3-0 pro Corinthians em cima do São Paulo e briga no final do jogo. Até nos Júnior. Pra variar, né? E lembrando que uma das maiores barbáries da história do futebol, né, no final da Taça São Paulo do Futebol do Pacaembu. Entre Palmeiras e São Paulo. Agora, ninguém esperava isso, porque o São Paulo estava vindo de grandes partidas. O Corinthians realmente ele tem uma tradição. Se ganhar, vai ser o 9º título do Corinthians, né? O maior vencedor. Mas me surpreendeu foi a elasticidade do placar, porque o jogo em si, o São Paulo errou gol demais, bola na trave, mas essas coisas, né? O Corinthians foi mais... Foi lá e fez. Infelizmente, para nós mineiros, o São Paulo gastou o futebol todo contra o Galo. Verdade. Né? É o que pareceu nesse jogo. E o Atlético, naquele jogo, não teve, a defesa do Atlético não esteve numa noite feliz. Jogou em linha, né? Muito nervosa. E o João Paulo, centroavante do São Paulo, fez uma partida sensacional contra o Atlético. Né? Um baita jogador que daqui a pouco a gente vai ver ele aí nesse time titular do São Paulo, com certeza. Se o Muricy não também resolver, né, ficar enchendo a paciência, porque sobe uma meninada lá, o Muricy não gosta muito, né, de alguns garotos da base, né, que sobem, a turma de Cotia. Afinal, o que acontece no domingo, né? Afinal, no domingão. E você que está na poltrona conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcio em todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando melhores salários e condições de trabalho, além de proporcionar aos seus associados assistência jurídica, médica e odontológica. Então acesse o site www.sindicomg.com.br e conheça melhor o seu sindicato. Não muda de canal, no próximo bloco tem muito mais futebol. Eu volto, já, é rapidinho.